estar mais uma vez aqui nesse podcast, a convite, generoso convite do presidente dos Advogados de Santa Catarina, Dr. Gilberto Lopes Teixeira. Cumprimento os nossos convidados especiais desta tarde, Dr. Aderson Flores e o professor João Aderson Flores, pai e filho que muito nos honram com suas presenças. Como sempre, eu agradeço de coração ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASP, a doutora Cláudia Prudêncio, presidente da Seccional Catarinense da OAB, a Juliana Lima, nossa eficiente jornalista, e a todos os que se dignam nos ceder um pouco do seu tempo para participar desse podcast. Professor Gilberto Lopes Teixeira, o senhor faria uma breve apresentação dos nossos convidados? Claro, doutor Ricardo, sempre é uma honra. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do professor Flores, que sempre é uma doçura de pessoa, muito amável, por sinal, a qual eu tenho uma admiração já há bastante tempo. De igual modo ao seu filho e meu dileto amigo, Aderson Flores, da qual eu tive o privilégio de compartilhar anos de estudos na nossa Faculdade de Direito, na Unisul. E para nós é uma honra, nesse quarto podcast que já estamos fazendo, de uma série de tantos outros que virão, ter aqui não só amigos, mas também pessoas e juristas que emprestaram as suas biografias tanto à vida acadêmica, à vida educacional, ao desporto, à comunidade jurídica, de maneira que, sem muita delonga, eu gostaria de dizer da minha satisfação desta tarde de estarmos aqui entre amigos, entre pessoas que fizeram e fazem muito, não só por Florianópolis, professor Flores, mas também pelo nosso estado de Santa Catarina. O amigo já foi secretário de Estado, já foi secretário de município, já foi superintendente da Federação de Desporto, de maneira que construiu ao longo da sua trajetória de vida um legado que deixa não só ao povo catarinense, mas que serve aí de exemplo para todos aqueles que acreditam na política como meio de transformação social, na política como meio de desenvolvimento da democracia e das instituições democráticas do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Em relação ao meu colega Aderson Flores, também de igual modo acompanha a sua trajetória desde a época em que era formado em psicologia, atuou no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, logrou êxito em passar em vários concursos públicos e, ao final, está como procurador do Ministério Público de Contas perante o Tribunal de Contas do Estado e, recentemente, ainda neste ano de 2023, ascendeu ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do nosso Estado. E eu sempre brinco com o meu amigo Aderson Flores que o fruto bom não cai longe do pé. Então, hoje, tendo o senhor aqui, muito me honra, mas me confirma esse dizer, né? A retidão do Dr. Aderson Flores, a experiência, a disciplina, a vontade de bem querer os outros, a humanística que carrega como característica, né? E sempre a disciplina de ser um bom estudioso, um bom acadêmico, um bom profissional, é sinal de que o dever de casa foi bem feito. O senhor e a sua esposa trouxeram valores e princípios aos seus filhos, de maneira que eu tenho certeza que a tarde de hoje será muito agradável, porque nós temos muito a ouvir do professor e do seu filho. Inclusive, o professor Ricardo sempre tem uma pergunta que é muito peculiar. Deixa comigo. Bom, de maneira que registrar que eu estou hoje entre amigos, que me deixa muito contente. Eu sou o Aderson Flores, amigo de longa data, o Aderson Flores igualmente, e o doutor Gilberto, presidente do IAC também, meu sobrinho e meu amigo. Uma pergunta, antes de passar aos cumprimentos iniciais, não, eu gosto de fazer o seguinte. Quem é João Aderson Flores, sob a ótica de João Aderson Flores? Vou contar uma pequena história, mas quero retribuir essa saudação inicial, muito rica, muito envaidecedora, e
queria saudar a nossa audiência, composta de um público muito seleto. Nos anos 90, especificamente na metade da década, eu recebi um convite do Dr. Doá para ir a Fiesp. Cheguei lá, fui recebido pelo Fausto Silva, que era diretor executivo. Em resumo, o Dr. Doá me disse: olha, Fiesp, duvido, para fora está bem. Eu tenho uma preocupação, duvido, para dentro. E me anunciou um pedido de trabalho na área da psicologia. Me pediu uma síntese, como é que nós poderíamos denominar esse trabalho. Eu disse, olha, a arte de viver bem com a vida e o bem-estar das pessoas. Ele me disse, por quê? Para nós fazermos uma sintonia com o público externo, que na realidade são os seus patrocinadores, a indústria que mantém os serviços da Fiesp, e o público interno, que geralmente é ignorado e que eu não vejo a iniciativa dele de se preocupar com as pessoas. E o meu desiderato sempre é gostar de pessoas e trabalhar pelas pessoas. E daí começamos um trabalho que está documentado, trabalho que foi entregue ao final do contrato, e procurei sempre pautar para que as pessoas fossem felizes, para que as pessoas tivessem voz e para que as pessoas tivessem escuta. E quando nós concluímos, ele um dia, encontrei com ele 2 vezes, na época, no início e no final, quando fui me despedir, agradecer, e ele disse, lembrando do nosso primeiro encontro, que ele tinha feito a síntese perfeita do que ele queria. Então, em essência, o meu desiderato sempre é gostar de pessoas e procurar o bem-estar das pessoas. Quero registrar também que, além de amigos, são meus companheiros frequentes de cafezinho, né? Quem é Aderson Flores, sob a ótica de Aderson Flores? Primeiro eu quero cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar o Dr. Ricardo, com quem eu tive a honra de conviver na Justiça do Trabalho, inclusive chegamos a trabalhar por um pouco de espaço de tempo no mesmo setor, na 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Tive a oportunidade de aprender muito naquela ocasião com o Dr. Ricardo. Muito obrigado. Cumprimentar o Dr. Gilberto Lopes Teixeira, que além de meu colega de faculdade, é um grande amigo. Isso já remonta desde a década de 90. Nós fizemos faculdade juntos de 97 a 2002. Então, sempre tivemos um excelente relacionamento pessoal, uma amizade, uma admiração que eu tenho por ele desde aquela época. Então, nós continuamos amigos, não apenas amigos, mas temos a oportunidade de conviver profissionalmente. Tenho a oportunidade de admirar o trabalho que o Dr. Gilberto desenvolve no Instituto dos Advogados de Santa Catarina, que transcende a representação de classe e vai além da representação dos advogados, um trabalho que fomenta a cultura entre os advogados, que fomenta a educação nas mais diversas áreas entre os advogados, que, aliás, o Dr. Ricardo já fazia na Casa da Cultura Jurídica, na ocasião que nós frequentávamos os bancos escolares. Então, uma atuação que transcende a técnica do direito e a técnica jurídica, que vai além e fomenta não apenas a convivência e a amizade
entre pessoas, mas valores relacionados à cultura, à educação, ao desenvolvimento pessoal dos advogados, das pessoas que fazem parte dessa brilhante carreira que é a advocacia. Cumprimentando os dois, cumprimento todos os advogados que nos ouvem. E como não poderia deixar de ser, cumprimentar meu pai, o professor João Anderson Flores. Eu sempre digo, meu pai é a pessoa que me trouxe até aqui, não apenas fisicamente, mas metaforicamente. O sucesso da nossa atuação, os caminhos que nós desenvolvemos, são retrato daquilo que a minha família, que meu pai propiciou para nós, em termos de educação, em termos de vivência, de relações humanas, de psicologia, não apenas pelo fato de ele ser psicólogo e eu também ter estudado psicologia, mas de psicologia nas relações pessoais, na empatia, no saber ouvir o outro, e não apenas ouvir o outro, se colocar no local das pessoas. Então, isso, primordialmente, eu devo ao professor João Anderson Flores, e tenho uma grande felicidade de poder estar aqui com os amigos e com ele batendo esse papo. Anderson Flores é uma pessoa que, muito mais do que talento, é uma pessoa persistente, alguém que tem afinco e que desenvolve as suas atividades com emoção, mas com grande responsabilidade e colocando energia nas coisas que faz. Uma pessoa de equipe. Hoje no Tribunal de Contas do Estado, nós sabemos que as ações que nós desenvolvemos são fruto de um trabalho desenvolvido por inúmeras outras pessoas, inúmeros outros servidores, inúmeros outros conselheiros, colaboradores, alguém que trabalha em equipe e que faz questão de estimular as pessoas com quem trabalha, para que o sucesso não seja apenas pessoal, seja o sucesso de um grupo, seja o sucesso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no controle da administração pública, e também o sucesso do grupo com quem a gente trabalha. Essa é o nosso objetivo, a nossa dedicação como profissional da área do direito e como ser humano. Que beleza, muito bacana. Eu tenho uma observação, professor. Recentemente, nós aqui todos fomos prestigiar o lançamento do livro do criminalista Cláudio Gastão da Rosa Filho. E a vida tem me ensinado a observar mais a conduta do que a fala das pessoas. E lá eu observei, talvez o senhor tenha sido uma das pessoas que mais caminhou durante a apresentação. O salão se tornou pequeno e eu percebi quantas pessoas estavam felizes em vê-lo, em revê-lo, né? E como o senhor transitava por várias matizes, sejam elas jurídicas, culturais, e o senhor dedicou grande parte da sua vida à educação, tanto que foi secretário municipal estadual da pasta. E hoje, para o senhor ter uma ideia, nós temos 1.300.000 advogados no Brasil, nós temos cerca de 1.800 escolas, faculdades de direito, e nós temos cerca de 4,5 milhões de bacharéis em direito que não conseguem passar na prova da OAB. Faço esse introito para perguntar para o senhor: a educação de outrora, em comparação com a educação do hoje e as perspectivas da educação do amanhã, como que o senhor consegue fazer uma reflexão sobre essa movimentação com tanta informação, com um mundo tão menor do que era antigamente, as redes sociais, os meios tecnológicos
tornaram as coisas muito mais pulsantes, muito mais rápidas. Como que o senhor, na qualidade de psicólogo, na qualidade de educador, na qualidade de gestor público, faz essa leitura da educação, professor? Agradecer também essa constatação. Uma das nossas missões é estar ao encontro das pessoas. E você aprende com as pessoas. Você não pode ser um solitário no mundo em que nós vivemos. Eu acho que a questão são duas. O problema de gestão e os fatores externos, tipo a pandemia, que hoje, agora, um dos grandes bolsões de dificuldade da educação é a evasão, que há um dilema, ou fica numa escola que não está dando resposta, e não é por causa do professor, são as circunstâncias da vida, o mundo competitivo, e dúvidas sobre qual é o currículo do novo ensino médio, se ele vale para o ano que vem, se tem uma pausa. Então, eu acredito que é questão de gestão, a gestão da escola, gestão dos sistemas e do grande sistema que é o MEC. E não deixar de perguntar para o aluno e para a família do aluno o que eles querem e o que eles precisam. O que eles precisam? Nós estávamos lá na Fiesc, o Doar sempre insistia na tese. Nós temos que fazer, ou seja, agora se diz entregar aquilo que as pessoas querem. Então, está havendo um hiato, e para o hiato nada melhor do que um diálogo que os senhores são mestres em aproximar a instituição do seu cliente, dos seus amigos, uma situação muito oportuna do lançamento do livro do Dr. Gastão. Lá no prefácio, ele tem o prefácio é sintético, muito rico, e também vem ao encontro disso que se quer. Professor Anderson, me conta um pouquinho, o que o atraiu para a psicologia e qual a sua experiência, o senhor narraria, o senhor nos contaria da sua vida política, como ex-vereador, como secretário de Estado, secretário de município. Quer dizer que se eu tivesse feito direito, eu tenho uma forte inclinação para a psicologia. Somos dois, eu ainda não descartei fazer psicologia. E meu pai tem um fato inusitado, que é pouco conhecido, que ele estudou Direito durante 2 anos, embora não tenha seguido por contingência profissional no estudo da... Ganhou psicologia. E sabe por que ela ganhou? Porque houve uma coincidência de horários. Eu era daquela famosa turma do Jango, que embora tenha passado em segundo lugar na segunda chamada. Mas depois o Jango fez um decreto, não sei se lembram, vocês são mais jovens, que todas as pessoas que se inscreveram no vestibular foram aproveitadas. Quero saudar também a Juliana, que deu um sorriso quando falou que todas as pessoas que se inscreveram no vestibular foram absorvidas. E hoje você vê que talvez o presidente da época não tenha se apercebido que ele estava tomando uma decisão de justiça, ou seja, de dar oportunidade para quem estava sonhando com o ensino universitário. Mas é assim, eu trabalhava no SENAC e o professor Elcio José de Lemos, conheci, ele tinha recebido uma solicitação da Caixa Econômica Federal que precisava de alguém que fosse a Caixa, a agência da Caixa em Florianópolis, fazer um trabalho. E
e ele viu na equipe de colaboradores dele, simpatizou com o meu nome, teve uma empatia pelo nome. E eu disse para ele, olha, isso é mais do que temos que saber o que eles querem. E aí eu pedi que ele me indicasse uma pessoa da Caixa que me desse um spoiler Na época nós falávamos em spoiler. Assim, professor, eu preciso de alguém que me diga qual é a queixa, qual é a dor, o que a Caixa... Ele me indicou uma pessoa de nome Temilaus, saudoso, que faleceu recentemente, um grande cantor de... As melhores ave-marias que eu escutei foram as do Temilaus. E o Temilaus me passou uma síntese que era guardada nas proporções das questões da época, as questões profissionais de hoje. Problema de competitividade, problema de bater metas, problema de responder à direção central da Caixa. E lá fomos nós. Ao final, em resumo, o time gostou tanto do trabalho que deu um positivo para o Elcio. O professor Elcio Lemos me disse assim, a partir de hoje você é o nosso professor de Relações Humanas. E aí eu fiquei, enquanto estive no Senac, e fui aprendendo com as pessoas e vou usar uma expressão aqui que eu acho vital na vida das instituições, na vida das pessoas. Aprendi isso recentemente com a Birklink. Ele de vez em quando perguntava ao professor Elcio Giranete, só precisava de um feedback. E ele periodicamente me dava um feedback, deve explorar mais essa questão. Todos nós precisamos ser avaliados. Ser avaliado não é desonra, nem é espionagem. Né? E ele me dizia, bate bastante nessa técnica, motivar as pessoas, ter que sempre alugar ao sol, né? Que eu contava para as pessoas assim, que eu tinha estudado numa escola pública, do José Boatê, lá no Estreito, que é uma escola abençoada. Depois eu tinha um sonho de estudar no Instituto Estadual de Educação. Grande colégio. E por uma questão de logística da família, nós éramos 7 filhos em casa e como financiar o transporte. Então depois, mais tarde, eu consegui ser professor onde não tinha conseguido estudar. E as noites no Instituto Estadual de Educação eram verdadeiras aulas. Você tinha, na hora do café, você tinha Celestino Saquete, o professor Pedro Busco, Oswaldo Melo. Era uma elite. Né? Você aprendia mais naquele horário do cafezinho do que... por isso que o Paulo Freire sempre dizia, nós aprendemos uns com os outros. Né? Você não pode se fechar ao novo, nem ao velho. Como eu aprendi hoje com meu filho, pelo comprometimento dele com os projetos dele, né? A perseverança, aquilo que os bacharéis precisam ser resilientes. A justiça tem os trâmites relativamente morosos, né? Às vezes você, para receber uma causa, você espera anos, às vezes uma década, e perseverar, não desistir nunca. Aliás, me ocorreu aqui, professor, de fazer uma pergunta agora ao senhor e ao Alisson, enquanto psicólogos que o foram ou que o são. A advocacia como um todo trata das dores mundanas do cidadão, né? As injustiças que acontecem ao longo das suas vidas. E o psicólogo trata as dores da alma, né? Percebam que há uma similaridade entre as profissões, né? Mas não só pela
pela talvez a letargia que nos toma nos tempos hoje difíceis, nessa transformação e tudo isso que a advocacia tem passado, eu percebo que a ansiedade é muito acentuada na profissão do advogado. Queira a ansiedade de prestar a jurisdição o mais rápido possível, queira pela ansiedade de ganhar a causa, muito embora nós não tenhamos resultado, comprometimento com o resultado, sim com o meio a ser empregado, né? A ansiedade de termos sucesso na profissão, a ansiedade de mantermos a serenidade, a inteligência emocional, a saúde mental, né? E por vezes, inevitavelmente, a advocacia se socorre à psicologia, ora como forma de tratamento, ora como forma de alento, né? Que recado, professor e Aderson, nós poderíamos dar a essa advocacia que hoje mais de 50% é representada pelo jovem advogado, e jovem advogado aqui eu defino, conceituo, como diria o saudoso professor Pazzo, né? É aquele advogado que tem menos de 5 anos de profissão, então, independente da sua idade cronológica, o jovem advogado é aquele que, em 5 anos, ainda está se construindo enquanto identidade, né, profissional. Que dicas, que reflexões os psicólogos aqui poderiam dar para essa casta de advogados que luta diuturnamente pelo sucesso do seu jurisdicionado, mas, acima de tudo, pela sua construção e pela sua sanidade, né? Só um segundinho. Nós vamos já abordar a questão da ansiedade, que na realidade é um dos pontos centrais desse encontro, Daniel. Mas eu gostaria só de complementar, assim como fiz com o professor João Aderson, perguntar também ao Aderson Flores. O Aderson, o que te levou a largar, por exemplo, o TRT, onde tinha já um brilhantismo reconhecido, pelo Tribunal de Contas? É uma construção, né, Ricardo? Na verdade, faz parte de uma trajetória que pode ser tida como de sucesso, mas que também teve equívocos durante o percurso, e algumas derrotas, às vezes e aí já vamos ao encontro da questão do sucesso na advocacia, algumas derrotas, elas podem ser derrotas em determinado momento, mas fazem parte da trajetória, e por acertos e erros, o nosso caminho vai se perfazer. O caminho vai se fazendo na medida em que nós caminhamos. Então, da psicologia, às vezes meus colegas psicólogos me perguntam: abandonaste a psicologia? Eu digo: não, eu não abandonei a psicologia. A psicologia está em mim e faz parte da minha trajetória. E já abordando um pouco a questão formulada pelo Gilberto, as questões humanas perpassam tanto a área da psicologia quanto a área do direito. O que talvez possa estar em jogo é a maior carga de humanismo que se dá, a maior valoração que se dá pelas pessoas na sua atuação profissional. Eu considero a abordagem humanista importante para ambas as carreiras. Se eu tivesse só um recado para passar aqui hoje, eu diria que nós, profissionais da área do direito, temos que desenvolver melhor e da melhor forma possível as nossas características humanísticas. Essa questão de empatia, de se colocar no local do outro, de abordar questões filosóficas e do sentido da existência e do porquê atuar profissionalmente, como atuar, a abordagem moral, ética. Isso é a principal questão em ambas as áreas, e eu reputo como fundamental na atuação na área do direito. Então, quando eu entrei na Justiça do Trabalho, eu ainda não era formado em Direito, trabalhei lá com o Dr. Humberto Grilo, no juiz do trabalho,
o Dr. Humberto, enquanto eu trabalhava no gabinete dele, sempre me dizia: Aderson, tens que fazer a graduação em Direito. Então, a partir daquele momento, eu fui me aproximando do Direito. Quando houve o concurso do Ministério Público de Contas, eu gostaria de ter uma atuação profissional na área do Tribunal de Contas, do controle externo da administração pública, e era um concurso que necessariamente as pessoas trabalhariam em Florianópolis. Eu tinha feito a graduação toda pensando na área do direito administrativo, me dedicando com vigor, né, nessa área. Então, quando houve o concurso, eu me dediquei bastante, né, e consegui obter êxito. Isso foi o que me tirou da justiça do trabalho. Então, um misto de erros, acertos, um pouco de competência e muita sorte fez com que nós hoje tivéssemos a possibilidade de estar no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Com certeza, mais competência do que sorte. Talvez uma porcentagem de 50 a 50, mas com grande dedicação, mais transpiração do que propriamente grandes qualidades. Olha, eu ouso discordar, porque eu me lembro, doutor Ricardo, nós estudávamos na faculdade e o Aderson chegava com um caderninho e todo mundo lá estudando para a prova, nervoso, e ele chegava com uns livros densos de filosofia, e Kant, e Bobbio. Aliás, conhecemos Bobbio por intermédio do Aderson, e todo mundo se matando para estudar, e a gente olhava, mas parece que esse cara não estuda nunca, porque ele vem com um livrinho, um caderninho de nada, e era sempre uma das melhores notas, professor. Então, por isso que eu disse que o fruto bom não cai longe do pé, sabe? E, aliás, eu soube recentemente que Santa Catarina tem um estado privilegiado por inúmeras características, desde um povo produtivo, um povo ordeiro, mas nós temos um litoral considerável, né, professor? E Florianópolis, não sei ainda por quê, estamos em vias de, mas nós poderíamos explorar o mar mais afim, né, marinas e assim por diante. E eu soube recentemente, na verdade eu já sabia que a Mir Klink já esteve em Florianópolis algumas vezes, mas eu soube recentemente que há uma história de conexão entre o senhor e o Amir Klink. Queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes aqui, que nos ouvem, como que foi essa aproximação, como que a Amir Klink conheceu Florianópolis. Eu acho que é interessante que a gente possa também falar dessa experiência que o senhor teve, né? Eu queria falar um pouquinho da ansiedade antes. Importante. Quando o Aderson nasceu, o Aderson e a Clareta, irmã dele, no espaço de um ano, depois de fazer aquelas coisas de praxe, ver o bebê que o médico traz todo fazer, me dar um beijo na mãe dele. Depois ele estava no berçário e eu fui ao berçário olhar através do umbigo e o Aderson estava lá com a respiração espontânea. A mesma coisa aconteceu com a Clareta. E eu trabalho com uma das abordagens, a respiração do bebê, que é uma respiração espontânea, como dizem os pediatras, diafragmática, né? E as pessoas seguem pela vida assim. Depois a vida vai acrescentando preocupações, às vezes sustos, traumas, estresse, né? E o que nós temos? De combater a ansiedade, de tentar combater no bom sentido, de neutralizar. Eu era vereador em Florianópolis no início da década de 2000 e tive o sonho de ver que a ilha tivesse uma estrutura náutica, uma marina, um porto. Ouvi falar do Amir Klink, que tinha feito a travessia do Atlântico a remo, e sem marcar, um dia saí daqui, fui a São Paulo, cheguei lá no jardim onde tinha o escritório do Amir, bati na campainha, como diria uma pessoa simples,
E veio a pessoa, me perguntou quem eu era, perguntou se eu tinha marcado. Disse, não, não marquei. O que você quer? Eu queria conversar com o Amir. Deixou a porta entreaberta, voltou, passaram-se 10 minutos. Aí ele voltou, olha, o Amir hoje não ia poder, mas vai lhe atender 2 minutos. Aí entrei, fiquei em pé, diferentemente aqui fui confortavelmente instalado. Aí, como diriam lá na Espanha, dei a minha tarjeta para o Amir, ele olhou, me convidou para sentar. Começou a me chamar de professor. Começou a perguntar coisas da psicologia. E eu preocupado que eu tinha marcado um voo de retorno para Florianópolis e já tinham se passado 30 minutos e eu ainda não tinha abordado a questão do objetivo da conversa. Aí ele disse assim, afinal de contas, o que o senhor quer? Aí falei para ele que era vereador, tal, que a cidade. Aí convidei para ele vir a Florianópolis, ele veio, temos testemunhas disso, o vereador Joaquim Silveira, o vereador Jair Tonório, o DJ Machado, que fazia parte da comissão de turismo, Juarez de Ilusão Malanche, com a presença pessoal de José Carlos Naus, quem nos tornamos amigos. E saímos cortando o mar, saímos com a Amir Klink e fomos até um lugar que na época se chamava Ponta do Rapa, onde o Clube 6 de Janeiro tinha uma feira balneária. E o Amir Klink disse, olha, aqui é o local ideal para fazer curto, trapiche. Ele tinha uma régua que era aberta. Eu peguei e disse, poxa, que bom, dá 30 quilômetros de Florianópolis. Ele disse assim, é a distância que tem lá no Caribe do centro e dentro. E aí, infelizmente, a prefeitura não mandou representante na noite que o Amir esteve na Câmara. O Estado não mandou representante e decorridos mais de 30 anos, ou 20 e poucos anos, nós continuamos aí de costas para o mar e não temos a... E aí eu perguntei para o Amir, disse assim, mas como é que o senhor sabia só com aquela... Eu disse, não, tinha olhado para mim as caras. E agora vejo, parece uma esperança, né? Você quando vai viajar nesses navios de cruzeiro, tem navios aí para 6 mil pessoas, mais de 1.000 e poucos tripulantes, a renda que gera numa cidade onde esses, como o comandante chama esses barcos, param, né? O Uber, o mecânico, a pessoa que vende lembrança, quer dizer, precisa dar um upgrade, né? Para fazer... Quer dizer, isso foi no início dos anos 2000, quer dizer, muito lento, né? Já tem navio de 8 mil pessoas. Aliás, eu queria mais uma vez agradecer à Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina por ceder esse espaço, essa estrutura, a nossa repórter e jornalista Juliana Lima, que sempre nos dá um apoio, a pessoa do nosso presidente Juliano Mandelli, toda a sua diretoria. Agradecer mais uma vez também a doutora Cláudia Prudêncio e toda a equipe da OAB de Santa Catarina. Me ocorria, enquanto nós falamos de ansiedade, uma pauta que já é cara ao Instituto, e o doutor Ricardo, vez por outra, nos pede para tratar sobre este assunto. É um assunto que, talvez por ética jornalística, ele é pouco falado, e acredito que com receio de trazer o interesse daqueles que não estão preparados, professor. Mas, mais uma vez, a reflexão é para ambos psicólogos aqui, né? Quando a gente trata de um tema que é um tema delicado, mas que precisa de um enfrentamento responsável, que é o suicídio, né?
Nós temos visto aí ao longo da história, o suicídio nos acompanha desde a história da humanidade, em alguns momentos históricos em maior índice, em outros de menor índice, mas desde da pandemia em diante, a gente tem percebido que a ansiedade pode resultar no suicídio, né? Há uma linha que se estabelece nesses termos, a questão do excesso de cobranças, tanto subjetivas de outro para com o indivíduo, ou do indivíduo para consigo mesmo, né? A falta de saber lidar com as frustrações do ser humano. Enfim, nós temos feito campanhas, professorados e doutorados, vez por outra, e não resguardando apenas aquele mês que é dedicado ao mês do suicídio e tal, mas a gente tem visto também crianças, né? Recentemente tinha lá uns filmezinhos transvestidos lá de baleia azul, alguma coisa nesse sentido, não me recordo agora o nome, em que crianças se mutilavam, crianças se cortavam e tal. Como que a gente pode emprestar deste aprendizado, desta situação que nos acompanha ao longo da humanidade, como que a psicologia pode emprestar alguns instrumentos de reflexão, de combate ao suicídio, né? E, de novo, questões humanas, como que a gente pode saber ouvir a dor do outro, né, professor e Alisson? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito Eu sou muito atento à história do IASC e do projeto do IASC. Nós temos um projeto no Instituto dos Advogados que é a vida é uma viagem que vale a pena. O que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos focar nas vantagens da vida em vez de nos apegarmos só às questões negativas. Pretendemos mostrar, através de apostilas, de palestras, né, que a vida vale a pena apesar dos percalços. E contar certas histórias de quem já passou por dificuldades e conseguiu superar. Eu não sei se esse seria o caminho, seria um dos caminhos viáveis. Sem dúvida, é um dos caminhos. Eu penso que a questão é extremamente complexa, que requer inúmeras abordagens. O ser humano é o único animal que tira a sua própria vida. Então, o que faz com que o ser humano ele chegue a um ponto extremo e que tire a sua própria vida? É uma abordagem extremamente complexa que merece muita reflexão. A abordagem educacional, pedagógica, que é essa está sendo desenvolvida pelo GASP, assim como estipular meses de dedicação à questão, sem sombra de dúvida, é um excelente caminho. Eu, na minha abordagem e reflexão psicológica, eu iria além no sentido de estimular as pessoas a prestarem atenção nas pessoas próximas, nos sinais, né? Nos sinais mais prementes, e não apenas prestar atenção, mas a partir destes sinais desenvolver abordagens profissionais, profissionais no sentido de profissionais da área da saúde, profissionais da área da psicologia, com abordagens que possibilitem que a questão seja discutida, seja trabalhada e que, para além da questão pedagógica e educacional, se adotem medidas, no caso concreto, que previnam uma situação extrema. Bom, quer dizer alguma coisa? Parabéns pelo trabalho de IASC. Algum tempo atrás eu sofri um acidente de avião em Chapecó. Infelizmente perdemos na hora uma das pessoas que é do meu lado, o professor Simão Hess, que tem uma escola aqui onde nós é ele, um grande educador, brilhante educador. E quando eu saí dos destroços do avião,
eu não tinha noção do grau de quebras. Eu tomei uma decisão, abraçar a vida, gostar da vida. O Aderton ia ficar órfão aos 2 anos e a Clarete há 1 ano. Eu tomei uma decisão de Uma abraçar. grande possibilidade de hoje não estarmos ele com certeza, e eu possivelmente. E nos tornarmos perseverantes e atrás dos nossos sonhos, mesmo com pequenas derrotas, que não são derrotas, são experiências, perseverar naquilo, fazer um feedback que o Amir Klink nos proporcionou. Quer dizer, onde é que eu perdi essa causa? Qual foi a linha da defesa qual foi o detalhe que faltou? Nós trabalhamos também na questão da abordagem da psicologia, aquele de atenção plena. O mundo está muito ansioso, está muito competitivo. Muitas vezes nós desestimulamos, nos autossabotamos. Somos menores do que os nossos sonhos e menor do que a nossa capacidade de trabalhar. Isso é uma analogia com o futebol, está muito explicado por que o pequeno ganha do super time, por que o jogador de terceira categoria ele tem uma noite brilhante. É motivação, perseverança e não desistir. Batendo já os momentos antes que a Juliana comece lá, que ele me puxar a orelha, reafirmando os agradecimentos ao doutor Juliano Mandelli, a Juliana Lima, nossa repórter, a doutora Cláudia Prudêncio e toda a administração da seccional, da CAAS, né? Eu faço uma última pergunta. Quando se deve procurar o psicólogo e quando se deve procurar o psiquiatra? É uma questão bastante complexa. O doutor Ricardo tem nos propiciado aqui um debate com grande profundidade. Os dois são profissionais da área da saúde, psicólogo e psiquiatra. A distinção que costuma se fazer é que o psicólogo ele é um profissional que nos ajuda a chegar onde nós gostaríamos de chegar e muitas vezes não temos um instrumental ou os caminhos para fazê-lo. O psiquiatra muitas vezes também pode fazer isso, dependendo da linha de abordagem. Agora, como médico, o psiquiatra ele tem uma série de outros instrumentais e até no sentido de medicamentos. E hoje nós falamos de depressão, de ansiedade, e muitas vezes as causas disso elas podem ter relações, causas orgânicas, deficiência de determinadas substâncias no organismo, situações que necessitam de um aparato da área de saúde medicamentoso. Então, basicamente, sem querer simplificar a questão, você pode falar muito melhor disso do que eu, ambos eles trabalham para o desenvolvimento do ser humano, para que o ser humano, a pessoa, ela alcance os seus objetivos. Muitas vezes o médico ele tem um arcabouço que vai além da terapia, ou remédio, e que pode ser útil e necessário em casos em que as causas são orgânicas. Objetivamente, eu diria que deve procurar sempre. Nós temos colegas na área da psiquiatria que estão trabalhando, além da medicação, estão fazendo terapia. Eles abriram uma janela na sua área de trabalho e estão trabalhando com, além da medicação, estão praticando terapia. E quando eu digo sempre nós, psicólogos, por exemplo, nós periodicamente temos um supervisor. Então não é só a pessoa que está necessitando, que precisa de um profissional da área mental. Quer dizer, o
Você vai com precaução, vai fazer como se fosse uma visita de rotina e para que se encontre esse caminho do bem-estar, né? Da harmonia, da homeostase. Quando você está tranquilo, você tem grandes chances de ser bem-sucedido nas tarefas do dia a dia. Quando você está tenso, você perde pênalti, pode perder um prazo na vara da justiça, né? Você pode esquecer de dar um beijo em uma pessoa. Se nós olharmos no dia a dia, ao nosso redor, está muita gente comandando SOS, pedindo socorro, mas como nós estamos com pressa, nós estamos correndo, nós já passamos pelo lá, e não temos tempo para parar para o neto que está puxando pela bainha da calça, a própria companheira, a companheira no sentido do nosso amor, que é uma palavra que com o tempo nós vamos nos tornando mecanicistas, que é rotina, e esquecemos de dar boa noite, de nos despedirmos, saímos de casa, as pessoas estão dormindo, chegamos em casa, a janta está pronta, mas a pessoa também cansada, e assim a gente às vezes se encontra no final de semana. Ou seja, o grande banquete da vida é a humanização da vida. Você, num aspecto, continuar sendo futurista, competitivo, ser mais do que eficiente, porque parece que não basta apenas ser eficiente, tem que ser muito eficiente, muito competente, mas deixar um espaço grande para a questão da humanização. Quando, assim como você tem um controle remoto para a televisão, você tem um controle remoto para a vida. Agora eu vou dar um stop, um profissional, mas como nós estamos muito acelerados e, em consequência, tem muita ansiedade. Então, quando um dia você percebe, as pessoas que deviam estar já ao nosso lado, elas vão se afastando, às vezes elas não devem dizer por que se afastaram, né? Mas chegar em casa hoje à noite ou amanhã, dar um abraço, dar um beijo, rolar na grama, no tapete, sair com o filho para comer um hambúrguer, um dog, fazer aquilo que a gente fazia quando era criança, passar na loja, comprar um pacote de bala, mesmo que seja uma bala barata, mas que seja doce. Dar um abraço a Juliana por estar aqui no estado dando suporte técnico e amparo. É isso. Inclusive, é uma parte interessante, os médicos integram uma categoria que tem grande número de suicídios entre eles. Top médico, é um grande número de suicídios. É uma das carreiras que provoca mais. E a automedicação também, né? Automedicação também. Todas as categorias do trabalho sob grande pressão, médicos, pessoas que trabalham com salvação, militares, advogados, professores que hoje são ameaçados verbalmente, fisicamente, olhares de reprimenda, você entra na sala de aula. Então, a sociedade, e aí vai a mensagem para a Secretaria de Educação, conteúdo, educação cognitiva, sim, mas nunca perder a perspectiva da humanidade, porque senão provoca um grande desequilíbrio. Não é comemorar só o resultado do melhor do vestibular, pode comemorar dos melhores, pode dar um apoio para quem está na faixa intermediária e saber por que os que não conseguiram. Para voltar o ano que vem. Professor Aras, mais uma vez eu gostaria, em nome do Instituto dos Advogados, da Escola Superior de Advocacia, da própria Caixa de Assistência, da OAB,
agradecer imensamente a presença do professor João Alisson Flores aqui nos estúdios da Caixa, agradecer ao meu dileto amigo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, doutor Alisson Flores, que possamos, em um futuro muito breve, tê-lo novamente com o Instituto, e aqui me ocorreu também, de eventualmente nós fazermos aí alguma palestra para a advocacia em relação a combates à ansiedade, ao estresse, a todas essas doenças psicossomáticas que nos acompanham ao longo da nossa vivência pessoal e profissional. Quero, mais uma vez, agradecer também a presença do nosso âncora maior, doutor Ricardo Rosa, fundador da Casa da Cultura Jurídica, de 1996. Tão jovem. Fundador da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, né? E tem como lema despertar os adormecidos, né? Sacudir os acomodados e despertar os adormecidos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Alisson, mais uma vez, muito obrigado aí pela caminhada conjunta que os anos nos têm nos proporcionado, e desejo aí que vocês voltem no futuro muito breve. Muito obrigado a todos. Eu agradeço também a presença dos ilustres amigos e, mais que isso, os convido para tomar um cafezinho aqui na Serra, quem sabe já te arrumo, tem vida para tomar um café. Obrigado, muito obrigado. A todos, meu muito obrigado.